Meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, aqui quem fala é Rafael Novaes. Trago para vocês aí a matéria do direito tributário. Falou em tributário, olha como é que fica o coração de Rafael Novaes, olha como é que fica batendo mais forte, gente. Porque estou aqui junto com a família do Eu Vou Passar. Eu vou passar na OAB. E você? Venho aqui para te ajudar nesse caminho, trilhar esse sucesso aí, que com certeza você fará na tua primeira fase da OAB. É, gente, a primeira fase da OAB está aqui, o Eu Vou Passar na OAB, te oferecendo um material excepcional. Os melhores professores do Brasil foram selecionados para então te dar um curso inteiramente grátis aí de questões da primeira fase da OAB. Um total aí de 60 horas em todas as disciplinas, porque o nosso objetivo é a tua aprovação. A gente vai lutar e só vai descansar quando você conseguir essa aprovação. Em direito tributário nós temos 4 questõezinhas na primeira fase da OAB, que são preciosíssimas, porque pode ser o diferencial na tua aprovação em primeira fase. Te levar para a tua segunda fase, que você vai também, não tenho dúvidas, arrebentar. Olha, gente, separei aqui algumas questões que já caíram, melhor, que sempre caem na FGV em assuntos corriqueiros, assuntos que se repetem. E por isso selecionei carinhosamente, porque eu tenho certeza que algumas dessas questões vão estar aí no teu exame, se não todas, viu? Se não todas. Vamos fazer aqui juntos uma revisão profunda, uma revisão densa, e eu vou te mostrar que é sim possível, com bastante lógica, bastante leitura, relembrar alguns dispositivos importantes do CTN e da Constituição Federal. Vamos sim juntos aqui conseguir fechar as 4 questões de tributário. Acreditem, é muito possível fechar essas 4 questões. Boa parte delas nós vamos ver que a FGV vai prezar pela literalidade, é isso mesmo, letra de lei da Constituição ou do CTN. Então uma questão como essa nós não podemos perder de forma alguma. Sem mais delongas, como é que nós vamos realizar aqui esse nosso estudo? Olha, nós vamos ler a questão do enunciado dela, entender o que ela estaria cobrando e vamos rapidinho realizar uma pequena revisão sobre aquele ponto para juntos, eu aqui e você aí em casa, venhamos a achar a resposta correta para cada questão. Fechado? De antemão, antes de iniciar a primeira questão também, já digo a vocês, quer me localizar nas redes sociais? Vai lá no Facebook, Rafael Novaes. Gente, lembra, é Novaes com I, tá? Novaes com E é o cantor de Arrocha Sertanejo. Não, o professor de tributário é Novaes com I, não Novaes com E, tá? Ou então através do meu e-mail, o prof.rafael Novaes, Novaes com I, Rafael com F, Rafael Novaes, @hotmail.com. Repetindo, prof.rafaelnovaes@hotmail.com. Fechado? Agora sim, vamos lá no nosso material na tela? Olha aí. Gente, nós temos aqui, primeiro, a ideia que envolve aqui questões da OAB, FGV, primeira fase. Eu vou passar na OAB, Direito Tributário, Rafael Novaes, né? Passando aqui para a primeira questão, o que é que nós vamos encontrar? Em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado por 3 sociedades empresárias, que obtiveram em conluio, fruto do tráfico de entorpecentes. Sobre a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Gente, dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Percebam, o que essa primeira questão vai exigir de vocês é basicamente um conceito teórico, mas com um misto, sim, de conceito legal. Conceito sobre o quê? Conceito sobre tributo, o básico, o pontapé inicial. Onde é que eu vou localizar? Onde eu vou encontrar o conceito de tributo? E conseguir então compreender e responder essa questão? Vamos fazer o seguinte, de maneira bem sintética. Vamos lá no nosso material de novo. Olha, gente, para explicar essa questão, primeiro nós temos que entender o seguinte. Tributo é um gênero. Tributo é um gênero. Que então vai ter sua conceituação no artigo 3º do Código Tributário Nacional. O CTN traz esse dispositivo que conceitua o que seria tributo. Nesse artigo 3º, você vai encontrar aí, abre teu Vademecum agora, acompanha isso, o direito tributário é legalista, abre teu CTN. Nesse artigo 3º, você vai encontrar a seguinte redação. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Observem que é um conceito complexo, com várias características, não é isso? Por isso, gente, atentem. Vamos precisar identificar algumas dessas características. Primeiro, o tributo, ele é prestação pecuniária em moeda. Em moeda. Como assim? O que ele quer externar com isso? O que ele quer externar é que o tributo deve ser pago através de dinheiro, de grana, real, verdinha, tutu, money. Então, tributo, gente, a primeira característica, ele tem que ser pago através de dinheiro. Por quê, Rafael? Olha, simplesmente porque quando o poder público for ter os seus gastos públicos, ele também vai pagar seus servidores, seus fornecedores, quem contratar com ele através de licitações públicas, vai também ter que pagar em dinheiro. Então é mais fácil arrecadar em dinheiro para que então possa pagar suas despesas também através de dinheiro. Por esse motivo que o tributo vai ser pago por meio de moeda. Mas muita atenção, tá? Atenção ao quê? Atenção à redação do artigo 156, inciso 11, do CTN, que fala então na possibilidade da chamada dação em pagamento de bens imóveis. Imóveis. Como assim, Rafael? A possibilidade de se pagar um tributo entregando um bem imóvel. Gente, essa situação é excepcional, tá bem? Em tese, tributo vai ser pago por meio de moeda, mas o CTN autoriza a dação em pagamento de bens imóveis. Voltando para o artigo 3º, a gente encontra também a previsão que diz não constitua ele sanção por ato ilícito. Então, não seria o tributo ato ilícito. Ilícito. Não seria ele sanção por ato ilícito. Ora, isso também é óbvio. Você tem o dever de pagar a carga tributária como forma de manter a máquina pública, manter os custos que o erário vai ter para trazer bens coletivos, bens públicos. Então a ideia de se pagar tributo é dar receita à máquina pública. Maravilha. Então essas cargas tributárias, elas vão incidir sobre manifestações de riqueza, contraprestações que são dadas ao contribuinte, em outras palavras, por atividades ilícitas. Você não paga um tributo porque está cometendo algo ilícito. Não, em tese, não. Você paga tributo porque você teria ali externado fatos geradores lícitos. Exemplo, ser proprietário de um veículo. Qual é o crime que há em o sujeito ter um carro? Nenhum. Por exemplo, auferir renda e proventos de qualquer natureza. Ter dinheiro. Qual é o crime que o sujeito tem em ganhar dinheiro? Também não há nenhum crime. Então, por isso, cuidado. Tributo não constitui ele sanção por ato ilícito. Mas o que eu estou falando que não pode ser ato ilícito, gente, preste atenção, é o seu fato gerador. O fato gerador do tributo não pode ser ilícito, beleza? Mas dá uma olhadinha aqui para mim. E as origens das relações, Rafael? Como assim? Olha, ser proprietário de veículo é lícito. Ser proprietário de um imóvel é lícito. Auferir renda é lícito também no nosso país. Todo mundo tem que procurar as melhorias, alcançar receita, é o que você está fazendo também. Quando passar na OAB, vai começar a ganhar muito dinheiro. Então todo mundo tem esse direito. Agora eu pergunto a vocês, e se por acaso estivéssemos diante do traficante de entorpecentes, como é o caso da nossa questão? Se estivéssemos diante do sujeito que vende animais silvestres proibidos, por exemplo? E se estivéssemos diante do sujeito que vende órgãos humanos de maneira clandestina? Percebam, nessas operações, o sujeito também vai alcançar receitas, ganhar dinheiro. Nesse contexto, pergunto a vocês, haverá tributação sobre essas receitas alcançadas por esses sujeitos? A resposta é sim. Claro, deve existir. Porque você que trabalha honestamente tem que pagar tributo e o sujeito que alcançou receita de maneira ilícita, não honesta, vai ganhar imunidade tributária? Claro que não. Então percebam, gente, que mesmo a atividade originada pelo sujeito venha a ser ilícito, o fato gerador por si só é alcançar receita, renda. O fato gerador por si só é lícito, mesmo que a origem da relação venha a ser ilícita. Olha, deixa que o direito penal determine e julgue o que seria ilícito. Mas o direito tributário vai se preocupar com a relação jurídico-tributária. Se ela em si, o fato gerador, for lícito, pode-se cobrar tributo. O fato gerador é que não pode ser sanção por ato ilícito. A isso denominou-se do chamado princípio do pecúnia non olet. Vamos aí na nossa tela de novo? Olha, pecúnia non olet. Pecúnia, expressão em latim,
Pecúnia non olet. O que significa isso? O dinheiro não cheira. Expressão que veio lá da Roma Antiga e que determina então que não importa quão mal cheiroso venha a ser a origem da relação. O que interessa é se o fato gerador por si só é lícito. Então nós temos aí, é pago através de moeda, não constitui sanção por ato ilícito. Outra característica, olha gente, outra característica, vamos elencar aqui, primeira, segunda, terceira característica, deve ser instituído por meio de lei. Instituído por meio de lei. Isso aí é o que vale a máxima maior do direito tributário, chamada de princípio da legalidade. Gente, muito cuidado com esse elemento lei, tá certo? Esse elemento lei, ele vai ser fundamental para resolverem muitas questões do direito tributário. Como assim, Rafael? Gente, digo a vocês, sem medo de errar, que em todos os exames da OAB, vocês vão encontrar aí essa previsão, esse quadrinho que nós vamos realizar. Antes de realizar esse quadrinho, eu peço vênia a vocês para a gente terminar o conceito de tributo, tá? Volto para aprofundarmos mais esse item 3, mas por enquanto, vamos então parar aqui. Por fim, o conceito de tributo ainda designa lá que ele vai ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então não há aquele elemento de discricionariedade ou mesmo o ato seria vinculado. Voltando então para a nossa questão, vamos tentar entender. Depois apenas o conceito de tributo, vamos ver se a gente já consegue responder essa primeira questão. Diz assim: em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado por 3 sociedades empresárias, que obtiveram em conluio, furto do tráfego de entorpecentes. Olha, a atividade dela é ilícita, que ela desenvolveu. A atividade foi ilícita, mas aí verificou-se que obtiveram ali lucro, identificou lucro, houve tributação que veio oriunda daquilo. Aí diz, segundo a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Letra A. O imposto sobre a renda é devido face ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como princípio do pecúnia non olet, o dinheiro não cheira. Perfeito, alternativa nossa, letra A. Princípio da interpretação objetiva, interpreta-se objetivamente o fato gerador do tributo. Pouco importando as origens da relação, deixa que o direito penal vá resolver aquilo. O que interessa aqui pra gente é que o sujeito auferiu renda, princípio do pecúnia non olet. Letra B diz, não acarretará tributação e sim confisco da respectiva renda. Não teria nada a ver aí essa previsão, tá? Inclusive o tributo não pode ter efeito confiscatório, né? Isso a gente vai ver mais na frente. Letra C, não caberá tributo, uma vez que tributo não é sanção por ato ilícito. Olha gente, o tributo não é sanção por ato ilícito, mas nesse caso houve o quê? O lucro. O lucro em si não é sanção por ato ilícito, então pode sim ser tributado, tá? Não importa a origem dessa relação. E letra D, caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de lucro, ficando afastada a incidência do tributo. Não fica afastada a incidência do tributo não, tá? Sem prejuízo da punição na esfera penal. Cuidado, viu? Eu estou falando aqui que é o princípio do pecúnia non olet, que vai sim incidir a renda, mas evidentemente que o sujeito também vai sofrer sanções de índole penal, na esfera penal, tá? Não vai ocorrer nenhum afastamento não. O que nós estamos tratando aqui é do direito tributário e como tal vai sim normalmente incidir a tributação. Superada essa primeira questão aqui, dá uma olhadinha aqui para mim. Gente, superada então a primeira questão, um conceito mais teórico sobre o que seria tributo, nós vamos de maneira imediata passar para a próxima questão. A gente vai ler a próxima questão, mas eu não esqueci daquele nosso quadrinho ali que eu ainda prometi que vou fazer para vocês, tá? Não esqueci. Mas vamos verificar aí, porque esse vai ser o momento de explanar para vocês. Na tela, olha. A segunda questão diz assim, José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo, instituído por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sobre o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Gente, olha aqui para mim. Basicamente, o que essa questão vai querer determinar são os veículos legislativos para a instituição de tributos. Eu sei que ao longo dessa nossa revisão nós vamos sempre voltar para esse tópico, mas de antemão
Aquele item que ficou faltando lá no artigo 3º do tributo do CTN, artigo 3º do CTN, aquele conceito final, instituído em lei, que eu havia dito a vocês que cai em todos os exames, acreditem no que Rafael Novaes está dizendo, cai em todos os exames mesmo. Esse quadrinho é de fundamental importância. Eu até costumo brincar com os alunos, né, tanto dos online como também do presencial, de que esse quadrinho aí, você não vai copiá-lo. Não copia, gente, esse quadrinho não. Eu vou fazer aqui, mas ninguém copia. Sabe o que você vai fazer? Você vai tatuá-lo no braço. É sério. Você vai acabar essa aula, procurar um tatuador de confiança e pedir para que ele tatue definitivamente aquilo ali no seu braço. Para que vocês tenham uma ideia do como isso cai em exame de ordem. E não é só na primeira fase não, viu? Isso também costuma cair reiteradamente na segunda fase da OAB. Considerando que a matéria do direito tributário é muito pequena, muito objetiva. Então a segunda fase não tem tantas questões com níveis elevados, porque a matéria é muito curta, objetiva, simples e direta. Por isso, esse quadrinho aí, que cai em, repito, reitero, em todos os exames de primeira fase e também em segunda fase da OAB, é de fundamental importância. Por isso, tatua ele no braço. Rafael, sem mais delongas, Rafael, vamos ao quadro? Vamos lá na tela? Olha, gente, vê bem. Instituído em lei. Maravilha. Que quadrinho é esse que eu quero que vocês tenham em mente? Olha, os veículos legislativos. Como regra, um tributo vai ser criado e majorado por meio de uma mera lei ordinária. Essa é a regra. LO, lei ordinária. Essa vai ser a nossa regrinha. Criou, majorou tributo, lei ordinária. Acontece que em quatro específicas situações, a própria Constituição Federal reserva o quórum da maioria absoluta. O quórum não da lei ordinária, mas sim da lei complementar. Lembra, lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta. Então, nessas situações aqui, nós estamos diante de lei complementar, é precisa a maioria absoluta. Quais são essas espécies aí que eu estou elencando para vocês? Essas espécies que eu quero que vocês guardem, gente, são as seguintes. 4 espécies tributárias que só podem vir por meio de lei complementar. Primeiramente, eu falo nos chamados empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios você encontra no artigo 148 da Constituição Federal. 148 da Constituição Federal. Empréstimo compulsório. O segundo é o chamado imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas. Você acha o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Imposto sobre Grandes Fortunas, 153, 7º da Constituição Federal. O terceiro seriam os chamados impostos residuais. Impostos residuais, impostos residuais. Vocês encontram os impostos residuais no artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Impostos residuais, artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Bem como também eu estou falando das contribuições sociais da Seguridade Social, contribuições sociais da Seguridade Social, residuais, contribuições residuais, que você encontra no artigo 195, parágrafo 4º, também da Constituição Federal. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Essas são as 4 espécies tributárias que apenas podem vir por meio de lei complementar. Mas o nosso quadrinho, melhor, a nossa tatuagem, ela ainda não se encerrou. Por quê? Gente, muita atenção a isso, tá? Muita atenção mesmo. Preenchidos os critérios de relevância e urgência, o presidente da República poderá editar medida provisória. Isso você estuda lá no direito constitucional. Então lembra, preencheu relevância, preencheu urgência, medida provisória. Por outro lado, esses casos de medida provisória feitas pelo presidente da República apenas poderão surgir nos casos de lei ordinária. Por quê? Olha, porque você também estuda lá no direito constitucional que não cabe medida provisória nos casos de lei complementar. Não é possível a medida provisória
nos casos de lei complementar, pois o próprio artigo 62, que institui a medida provisória na Constituição, ele veda, no parágrafo 1º, entre outras coisas, ele veda a edição de medida provisória em matéria de lei complementar. Não é possível a medida provisória em matéria de lei complementar. Gente, com isso presta atenção. Se não é possível medida provisória nos casos de lei complementar, um empréstimo compulsório nunca pode vir por medida provisória, um imposto sobre grandes fortunas nunca pode vir por medida provisória, um imposto residual nunca pode vir por medida provisória e nem a contribuição residual. Porque essas 4 espécies, apenas a maioria absoluta, apenas o quórum da lei complementar e não a medida provisória. Já nos casos de lei ordinária, aí não. Maioria simples, também cabe a medida provisória. Com isso aqui, nós já conseguimos compreender bem como responder a nossa questão. Eu só peço a vocês que atentem para o seguinte, atentem, gente, para esses casos de lei complementar. Se você conseguir assimilar que são 4 essas situações, você consegue responder qualquer questão que caia sobre esse tema. Então a dica é, lembra as 4 espécies de lei complementar, porque o restante é lei ordinária. Se você lembrar disso, você não erra nunca mais esse tema. Passando para a nossa questão, o que é que nós encontramos? Então tá lá novamente, 13º exame da OAB. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo, instituído por lei ordinária. Vejam, o tributo ele veio por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sobre o argumento correto, então vejam que José está correto no argumento dele, de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. Opa. Vejam que José contestou e ele estava correto, alegando então que a matéria deveria ser de lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Então vejam, a matéria veio por lei ordinária, ele contestou dizendo que era lei complementar. Ele estava certo. Quer saber qual é o tributo exigido? Letra A, contribuição do interesse de categoria profissional. Gente, a contribuição no interesse de categoria profissional está na nossa tatuagem como matéria de lei complementar? Não, não está. Contribuição de melhoria. Vamos olhar para a nossa tatuagem de novo, está lá? Também não está. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Olha aqui para mim. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Está na nossa tatuagem? Não, Rafael, na tatuagem não está não, aqui não. Só tem 4 de lei complementar e ela não está. Beleza, volta para a tela. Empréstimo compulsório. Opa. Empréstimo compulsório é a primeira. É matéria sim, é matéria de lei complementar. Olha aqui, empréstimo compulsório. Por isso, a nossa alternativa seria a alternativa letra D, porque a matéria seria de lei complementar. Gente, dá uma olhadinha aqui para mim. Vejam que eles apenas jogam com esses conceitos. Trazem às vezes um texto longo, cansativo, para querer que você não acerte uma questão chocolate como essa, né? Uma questãozinha dessa fácil por demais, não dá para você errar uma questão dessa na prova não. Tenho certeza que depois dessas aulas de questões, você vai sim conseguir acertar sem maiores dificuldades uma questão sobre esses veículos legislativos. Mas a gente não para por aí. Vamos ver então o que nos diz a nossa próxima questão na tela. Olha, na próxima questão nós temos o seguinte entendimento. A União criou um imposto não previsto na Constituição Federal, mediante lei complementar sobre a propriedade de veículos de 2 rodas não motorizados, que adota fato gerador e base de cálculo diferentes dos demais discriminados na Constituição. Nessa situação, a União terá feito uso de competência. Gente, observem que, mais uma vez, ele disse, é lei complementar. Então, só poderia ser uma das 4 situações que estão previstas na nossa tatuagem. Isso daí já é fato. Se você observar as alternativas, letra A comum, letra B residual, letra C cumulativa, letra D extraordinária, você já mataria a questão que a única forma, por lei complementar ali de imposto que nós temos, seria o imposto sobre grandes fortunas, que não é o caso na tela, e ele os impostos residuais. Então você já chegaria à alternativa apenas com a nossa tatuagem. Mas como o meu papel aqui com vocês não é apenas jogar a matéria, mas sim eu quero aproveitar essa oportunidade que o Eu Vou Passar na OAB está nos concedendo para a gente aproveitar e revisar bem todos esses temas. Por isso, peço mais uma vez, venha a vocês para que a gente possa então
revisar alguns tópicos. Vamos lá. Então, até agora, o que foi que eu disse? Eu determinei com vocês o conceito de tributo. E eu disse que o conceito de tributo está previsto onde? No artigo 3º do CTN, falamos já sobre as características desse conceito. Mas, gente, compreendam, tributo será um gênero. Tributo será um gênero que hoje, à luz da nossa Constituição Federal, comporta cinco espécies tributárias. Quais são essas espécies tributárias? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as chamadas contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios, e nós temos ainda as chamadas contribuições especiais. Contribuições especiais. Essas aí são as 5 espécies tributárias que existem hoje no nosso ordenamento. Para que vocês possam, com mais calma, em um momento posterior, revisar e analisar cada uma delas, eu vou determinar aqui os fatos geradores de cada uma delas, tá bem? Impostos, nós estamos no artigo 16 do CTN. Taxas, nós temos no artigo 77 do CTN. Contribuição de melhoria, nós temos no artigo 81 do CTN. Empréstimos compulsórios, nós temos no artigo 148. Cuidado, não é 148 do CTN não, viu? É 148 da Constituição Federal. E as contribuições especiais, temos nos artigos 149 e o artigo 149A, ambos da Constituição Federal. Esses são os dispositivos que falam de cada uma dessas espécies tributárias. Vamos fazer o seguinte, de maneira muito ligeira até, bem objetiva, melhor, corrigindo, de maneira objetiva, nós vamos então aprofundar cada uma dessas espécies, revisando cada uma delas, a começar pelos impostos. Gente, presta atenção. Em relação aos impostos, a nossa Constituição Federal separou os impostos de competência da União, dos estados, bem como dos municípios. Nós encontramos os impostos da União no artigo 153 da Constituição Federal, dos estados no artigo 155 da Constituição Federal e dos municípios no artigo 156 também da Constituição Federal. Os impostos da União, nós temos eles, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o imposto de renda, o imposto territorial rural, temos também o imposto sobre grandes fortunas. 7 impostos. Lembrando que esse imposto sobre grandes fortunas ainda não teve sua competência estabelecida. Caso venha, é matéria de lei complementar, segundo a nossa tatuagem. Então esses aqui são os 7 impostos ordinários da União. II, IE, IPI, IOF, IR, ITR e o IGF. Os impostos de competência dos estados, por sua vez, nós temos o ITCMD, nós temos o ICMS e nós temos o bom e velho IPVA. ITCMD, ICMS e o IPVA. De competência dos municípios, por sua vez, nós vamos encontrar o IPTU, o ITBI e o ISS, também chamados aí de ISS-QN. Lembra, gente, de maneira bem objetiva, os impostos da União, II é o imposto de importação, produto que vem de fora. O IE vai mandar para fora. O IPI, imposto sobre a industrialização. O IOF, nós temos imposto que incide sobre a tomada de crédito, empréstimo, seguro de vida. O imposto de renda, a oferir renda e proventos de qualquer natureza. O ITR, territorial rural, imóvel em área rural. O IGF, sobre as grandes fortunas que ainda não foi estabelecido. Quando a gente vai para os estados, nós encontramos o ITCMD, transmissão causa-mortes ou doação. Lembra, gente, causa-morte, o sujeito morreu, vai ter que transmitir, mas há um D aqui de doação. Esse D de doação é ato em vida. Cuidado, tá? O ICMS, mais uma vez, circulação de mercadoria e serviços. Cuidado, cuidado, cuidado. São apenas 2 serviços. Quais são os serviços? Eu estou falando do serviço de comunicação e o serviço de transporte. Transporte apenas quando for interestadual e quando for transporte
intermunicipal. Por quê? Porque o restante dos serviços ficam com os municípios, tá? Transporte apenas interestadual e intermunicipal. E também o bom e velho IPVA, propriedade de veículos automotores. Quando nós passamos para os impostos dos municípios, nós temos o IPTU, propriedade predial territorial urbana, nós temos o ITBI, transmissão de bens imóveis por ato oneroso, por dinheiro. Olha, tem grana, ato oneroso, transmitiu imóveis, município. Se for ato livre, não oneroso, é um D de doação. Quem recolhe é o Estado, tá? O município só recolhe se for ato oneroso. E o ISS, os demais serviços que não são tributados pelo Estado, vão ficar então com os municípios. Meus queridos, dá uma olhadinha aqui para mim. Vê bem, com isso nós apenas introduzimos o conceito desses impostos, determinei com vocês a separação das competências. Até já conseguimos responder a terceira questão. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Como meu objetivo aqui é dar o máximo nessa resolução de questões, nós vamos acabar esse bloco aqui e eu prometo que eu volto ainda no próximo bloco, finalizando esse conceito de impostos, bem como as outras espécies tributárias. Fechado? Eu vou passar na OAB. E você? Até lá.